Olá, estamos aqui na TV Litoral Paraná, iniciando mais um programa Tá na Web. Eu sou o Luiz Afonso e o nosso convidado de hoje é o capitão bombeiro Ícaro Gabriel Greiner. Capitão Gabriel, seja muito bem-vindo à TV Litoral Paraná para essa conversa conosco aqui no Tá na Web. E associando já o seu nome à função, Ícaro e Gabriel, tem um pouco do sonho das asas da liberdade do Ícaro, e também o Gabriel, que é o nome de um anjo conhecido, e as pessoas muitas vezes nos salvamentos, né, pela presteza, pela eficiência com que o bombeiro se dedica, e pela toda a eficiência com que ele se dedica ao salvamento, as pessoas associam a imagem de anjos. Como é que veio essa ideia, essa vontade, essa opção, né, em servir a população como bombeiro? Na verdade, optar pelo bombeiro foi por acaso. Sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, então não havia corpo de bombeiros lá, então não havia aquele contato que as crianças têm, eu caminhando corpo de bombeiros, incêndios e tudo mais. Eu acabei vindo para Curitiba para estudar, quando acabei o segundo grau, vim fazer o cursinho. Através de colegas fui conhecendo o corpo de bombeiros, e estava fazendo uma trilha no Pico do Marumbi e havia uma turma de alunos oficiais fazendo instrução. Sim. Escalada e salvamento. Aquilo me chamou a atenção e me motivou. E a partir dali, vesti a camisa e optei realmente em entrar no Corpo de Bombeiros. O senhor é formado desde 2001. 2001. Então, logo se formou como aspirante, já veio para Paranaguá? Isso, eu fiquei 6 meses em Curitiba. A gente chama de estágio probatório, né? Você faz em 2 unidades. Fiquei na capital durante 6 meses. E ao final já de 2002, meados de 2002, vim para Paranaguá e aqui fiquei até 2009. A nossa região do litoral se caracteriza pela diversidade de acidentes que acontecem, né? Até porque nós temos uma diversidade, vamos dizer assim, ambiental muito grande, são ecossistemas diferenciados e a situação ocorre de forma diversa. Além também da diversidade de modais, vamos dizer assim, de transporte que acabam promovendo toda uma movimentação e acidentes que marcam muito a presença, não só do acidente em si, mas de todo o salvamento, de toda a parte depois de recuperação e de resgate de vítimas, eventualmente. Qual foi o primeiro acidente de grande porte que o senhor pôde assistir logo que chegou em Paranaguá? A minha primeira grande ocorrência em Paranaguá foi a explosão do navio Vicunha, né? Já estava aqui. Antes havia atendido alguns incêndios no porto, mas realmente o que chamou a atenção foi o Vicunha, pela magnitude, né? O navio explodindo. Eu morava então na época aqui no centro de Paranaguá, no edifício Júlia da Costa, e pude inclusive verificar o navio explodindo. Quando eu escutei o barulho, abri a janela do meu quarto, via o cogumelo. Peguei meu capacete, já fui para o local e lá fiquei 4 dias sem voltar para casa. Então foi uma ocorrência bem marcante. Quer dizer, o bombeiro ele sempre segue no sentido do problema ao invés de fugir dele, né? Nesse dia em questão ficou bem evidenciado isso, que enquanto eu ia com o meu próprio carro, né, nem liguei para o quartel, porque já sabia que iam precisar de apoio, eu fui direto. Havia a festa do Rocio. Isso. Então a gente verificava as pessoas fugindo de maneira desesperada, assim, 6 pessoas numa moto, pessoas no capô dos carros agarradas, porque havia aquele medo realmente ali, todo aquele parque de inflamáveis ali, entrar em chamas. Então foi uma ocorrência desde o início dela. Aí sim seria um acidente. Que até então ninguém sabia, eu mesmo sabia que era um navio. A gente imaginava que o incidente seria daquele parque de inflamáveis ali presente. Né? Eu também tive essa impressão na época. E um detalhe interessante que o senhor fala, que coisa que não se veiculou, né, a mídia mesmo não veiculou isso, da questão das pessoas saírem em pânico e da forma como saíam. Fugiram, né? Inclusive na festa, depois nós levantamos isso, haviam várias barracas, as pessoas fugiram sem pegar o dinheiro do caixa. Uma coisa... Sim. Simplesmente quando explodiu, todo mundo saiu e eu pude verificar esse fluxo contrário, né, que enquanto eu vinha próximo lá do PIA, a polícia já fazia os bloqueios, né? Eu só colocava meu capacete para fora e eles acenavam para passar. Eu cheguei junto com a primeira viatura, então realmente uma cena que toda a nossa preparação, como mesmo você olha uma chama de 60 metros de altura, é impactante. Chama atenção. É impactante. Sem dúvida, talvez tenha sido um dos maiores acidentes que a gente já tenha presenciado aqui. Do mundo, né?
Nessa episódio, modalidade de explosão de navio. Pelo que a gente buscou no histórico, fora de uma situação de guerra, a explosão do navio foi o maior que já ocorreu. Mais um dado que a gente não sabia, que você está sabendo aqui no Tá na Web, com o Capitão Gabriel. Além desse episódio do Vicunha, teve outros ocorridos aqui na cidade que o senhor também participou. O senhor estava nos falando da questão do acidente com o Padre Adelir, né? Padre Adelir daquele voo que acabou fatídico, que acabou vitimando ele. E o senhor poderia nos dar detalhes dessa situação? Essa foi outra ocorrência também de grande comoção, eu diria mundial, né? Nós tínhamos imprensa aqui, por ele ser padre, imprensa de Roma, da Itália, do Vaticano, do Brasil inteiro, durante muito tempo, né? Teve a situação que ele gravou as conversas, né, antes de enfim, pousar na água e acabar se afogando. Então foi uma ocorrência que teve uma comoção social muito grande, né? E foi desprendido muito recurso no intuito de localizar. Ele ainda com vida, né? Mas infelizmente, devido a todas as condições que levaram àquela situação, não foi possível. O senhor, nesse episódio, especificamente, participou das buscas em terra e no mar? Isso. Participou das buscas mais em mar, né? Mais no mar. Aqui no Paranaguá a gente estava concentrado no mar. Havia boatos que ele teria pousado em Santa Catarina, em região de mata. Na verdade, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acompanhei muito esse episódio do acidente do Padre Adelir, e a repórter da RPC, do Ciné Novaes, fazia uma cobertura muito próxima até do Capitão Emanuel, na época, que eu acho que comandou essa operação. Ele estava coordenando as buscas. E eu lembro muito bem de uma parte que o padre fala assim, tentou contar, na última expressão dele, ele falou assim, meu Deus do céu, e eu vi assim um tibum. Talvez tenha sido esse o momento do toque dele na água. Isso foi transmitido pela emissora na época, eu acho que no programa de domingo deles, né, um programa de maior audiência que tem, e impactou, aquilo me chamou a atenção, numa comunicação dos bombeiros lá em Santa Catarina, né, conseguiram localizar, e aí ele usou essa expressão e depois eu vi direitinho, meu Deus do céu, tibum. E foi a última manifestação dele. Então foi bem dramático, até porque as pessoas acompanharam as gravações, ele falando. No primeiro momento ele não conseguia passar o posicionamento pelo GPS, mas a equipe já conseguia rastrear ele através do telefone de satélite. Então, sempre foi falado, se tinha noção de onde ele estava 30 quilômetros mar adentro. Mar adentro. Só que estava à noite, então a aeronave não tinha como utilizar e aquele dia o mar estava virado. Embarcações pequenas não havia condições nem passavam a barra. Eu lembro que o tempo estava muito fechado. Isso, foram conseguidas algumas embarcações de grande porte para tentar chegar nele, mas ele variou a posição e não teve sucesso. Então, vamos ter que fazer um pequeno break, um intervalinho, e a gente volta daqui a pouco conversando com o Capitão Gabriel sobre defesa civil, sobre a sua experiência como bombeiro, aqui no Tá na Web. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Tá na Web, iniciando esse segundo bloco. O nosso convidado de hoje, o Capitão Bombeiro Ícaro Gabriel Greiner, Capitão Gabriel, e ele nos falava do episódio do acidente que acabou vitimando o Padre Adelir, uma de suas experiências mais marcantes, né, na vida profissional. E naquela oportunidade eu lembro, depois conversando até com os próprios, a própria equipe do Corpo de Bombeiros, que houve um erro de avaliação por parte do padre, que ele pegou uma primeira camada de sentido de vento, mas a altura dele foi superior a essa primeira camada, e que o vento estava exatamente no sentido contrário, que acabou levando ele para o mar. Ao invés de trazer para a terra, empurrou ele para o mar, e ele, nesse momento que ele perdeu a orientação alguma coisa está acontecendo de errado. Pelo que a equipe mesmo relatou, do primeiro voo ele havia voado cerca de 70 quilômetros, com 500 balões. Sim. Aí agora naquela ocasião ele pretendia voar até Ponta Grossa, que daqui uns 150 quilômetros, ele pensou em usar 1000 balões. Só que ao invés de ganhar a distância, ele subiu, ele chegou a 5.000 metros de altitude. Naquela altitude os balões começaram a estourar, acredito que ele mesmo
até por ter ficado assustado com a situação, tem estourado alguns balões, ele começou a cair. E daí depois que começou a cair, não tinha mais como se manter. E sem um voo cego praticamente, que não tinha visibilidade alguma. Não tinha e também não tem controle, né, para onde o vento levava. Uma situação complicada. Experiência complicada. O senhor também teve a oportunidade de atuar no acidente na empresa Emílio Romani, aqui em Paranaguá, onde os cilindros lá explodiram. E numa região de risco também, porque havia uma vizinhança imediata ali, né? Casas que causou um certo pânico imediato. E foi outra experiência também bastante marcante. Inclusive, aquilo ali é um fenômeno que chama BLIV, né, do inglês, que é a explosão de um vaso sob pressão. Um fenômeno que a gente estuda muito no Corpo de Bombeiros, desde do início que você começa o seu treinamento, mas é muito raro. A maior parte dos bombeiros do mundo passam a carreira sem nunca atender uma ocorrência dessa. Naquele dia, dado ao que levou aquela ocorrência, ocorreram 5 em sequência, que é a explosão daqueles tanques. E realmente eles atingiram algumas residências. Felizmente o pessoal da própria empresa, quando percebeu o que estava acontecendo, fez a evacuação das casas no entorno, porque os cilindros atingiram as residências. E conseguiram salvar as pessoas. Se os funcionários não tivessem tomado essa decisão rápida ali, possivelmente teríamos algumas vítimas fatais ali, né? É totalmente inesperada, né? Porque há todo um sistema de segurança, né, que a empresa instala, todo um controle, uma fiscalização. Ali foi um terceirizado ali numa manutenção que não seguiu os procedimentos corretos de segurança, acabou levando esse... Foi imperícia, então. Imperícia na manutenção. É uma lástima. Mas, capitão, vamos entrar agora no aspecto da Defesa Civil. Sim. O senhor, recentemente, no ano de 2012, foi designado pelo comando do Corpo de Bombeiros, pelo governo do Estado, é isso? Isso. A fazer parte de uma missão internacional. Isso. E eu gostaria que o senhor nos passasse em detalhes isso, porque é uma experiência que eu acho que vale a pena. Você que é jovem, principalmente, que vê no bombeiro um exemplo de referência como cidadão, como prestador de serviço, como pessoa que se dedica a ajudar a que as coisas funcionem bem, a pensar no bem-estar das pessoas, uma experiência muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar de uma missão de paz das Nações Unidas, né? A UNIOGBS, que é a missão de paz da Guiné-Bissau, é um país na África Equatorial, de língua portuguesa, né? Pouca gente, eu mesmo não conhecia uma Guiné, na verdade tem 3 Guinés na África, né? Então eu fui pesquisar, ela era colônia portuguesa até 1974, quando houve o período das guerras coloniais, que era Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. Então houve a libertação das colônias, eles obtiveram independência, só que de 74 até hoje eles nunca conseguiram terminar um mandato de presidente. Então é uma guerra civil atrás da outra, né? A última guerra civil grande foi, na verdade, em 99, 2000, encerrou. Em 2011, aliás, 2012 mesmo, ano que eu fui, teve um novo golpe de Estado, então é sempre as Forças Armadas ali interferindo na política do país. E a ONU está lá, já é uma missão de paz no pós-conflito, para reconstruir as instituições do país. O que acontece? Todos os países signatários da ONU, por tratados, eles têm que designar tanto tropas militares, né, como é o caso do Brasil hoje no Haiti, que tem muita tropa militar, como forças policiais, bombeiro em outras áreas. Essa é a questão minha, né? Então, existe uma concorrência a nível nacional, essas provas, o Exército gerencia. Eu fiquei mais ou menos um ano entre testes, curso em Brasília, curso no Rio de Janeiro, mais teste, entrevista em Nova York, onde você é apto para ir uma missão, e é o governo brasileiro que... O senhor deve ter encontrado bastante dificuldade na questão da comunicação, Sim. Porque apesar do idioma oficial ser o português, mas há uma variedade de etnias muito grande, e o crioulo, que também é usado no país, e que acaba criando uma certa confusão de comunicação. Na verdade, 98% do país é analfabeto. 98%. Os 2% que são alfabetizados, eu diria que quase que essa totalidade de 2% são os nossos analfabetos funcionais. Eles conseguem escrever, conseguem ler, mas não entendem. A gente fazia alguns trabalhos em universidades que Portugal mantém lá, trabalho de conscientização, e era muito difícil,
principalmente se você tivesse que pedir para escreverem um texto, alguma questão de você fazer eles se expressarem, né? Então eles mantêm, na verdade, o crioulo, só que é um país pequeno, de 1,5 milhão de habitantes, que fala 40 dialetos. 40 dialetos. Agora, um fato que eu também desconhecia, 80% dos escravos que foram enviados para o Brasil, em todo o período de escravatura, vieram de lá, Guiné-Bissau. Havia um porto próximo à capital que se chamava Cachel, os escravos eram embarcados ali, dali eles iam até Cabo Verde, paravam em Dakar, né, no Senegal primeiro, depois eles passavam em Cabo Verde eles ficavam 1 ou 2 anos aprendendo o idioma e aprendendo a trabalhar, e dali eles vinham para o Brasil, em navios. Então eles têm um vínculo grande, eles têm um festival de escravos lá que eles fazem anualmente, inclusive o governo brasileiro vai lá, financia alguns projetos, porque grande parte dessa comunidade escrava que veio para o Brasil veio da Guiné-Bissau ou do entorno. Interessante. É um fato que eu desconhecia. Né? Interessante. Nós vamos ter que dar mais um intervalinho, capitão, e daqui a pouco a gente volta com o nosso Tá na Web. Até já. Olá, estamos retornando para o nosso terceiro e último bloco do Tá na Web de hoje. Nosso convidado é o capitão Gabriel, do Corpo de Bombeiros, ele que é coordenador adjunto da Coordenadoria Regional da Defesa Civil aqui no litoral. O coordenador é o Major Paulo, né, que é o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, sediado aqui em Paranaguá. E o senhor, essa semana, coordenou, presidiu, né, a Conferência Regional de Defesa Civil, onde os municípios da região estiveram presentes, onde foi feita a eleição também de delegados para participar da Conferência Estadual. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público, para os internautas, quais foram os assuntos discutidos na conferência, quais as propostas que estão sendo levadas para a Conferência Estadual e posteriormente para a Conferência Nacional, né, já que esse tema de defesa civil é tão importante, né, e é tão presente na nossa realidade, haja vista as sucessivas tragédias ambientais que têm acontecido no país, né, e, de certa forma, a Defesa Civil do Paraná é referencial em termos de organização, em termos de eficiência, para o resto do país. Então, essa conferência ela é preparatória à etapa, como você disse, etapa estadual e nacional, ela aborda os novos paradigmas da defesa civil. Mas a grande intenção dela, qual foi? É reunir as pessoas, então você tinha na nossa conferência aqui pessoas diretamente ligadas às comissões municipais de defesa civil, tinha pessoas das diversas áreas do setor público, prefeitura, governo do estado, governo federal e também a sociedade como um todo. Foram debatidas questões que vão ser levadas à estadual, à etapa estadual, e que serão debatidas e, na sequência, levadas a Brasília. Qual que é essa ideia? São diretrizes e propostas que vão nortear a política nacional a nível de defesa civil. Então, nós vimos as pessoas aqui discutindo. A nossa conferência foi muito produtiva, as pessoas discutiram bastante. Foram feitas propostas interessantes e você começa a verificar que as propostas são muito parecidas, né? Sim. Tínhamos quatro grupos de trabalhos e eles falam mais ou menos a mesma coisa. Há uma convergência. Isso. Por quê? Porque aqui no litoral nós temos uma experiência, todos nós. Sim. Como bombeiros ou como cidadãos aqui, nós temos uma experiência grande de tragédias, né? Eu cito que em Santa Catarina houve o grande enchente, 83, eu fui flagelado naquela época, como morava em Santa Catarina, né? Tínhamos que sair de casa, eu pequeno não lembro, mas a casa foi perdida, teve que ser reconstruída, então eu vivi isso lá atrás como flagelado, né? Como vítima, e hoje a gente está aqui atendendo. A ideia é o que é? Nortear essas políticas do governo federal para que efetivamente as políticas públicas cheguem às pessoas que precisam. Eu sempre comento isso nas nossas reuniões de defesa civil, mas hoje temos um sistema de monitoramento muito bom aqui no litoral do estado, quanto a chuvas, deslizamento. A gente ainda tem que melhorar o sistema de alerta. Certo. Ou seja, é avisar aquela pessoa que mora... Isso, aquela pessoa que mora numa área de risco, aquela pessoa que mora numa área perigosa, para que ela tem que saber que ela mora naquela área, né?
Aí entramos naquela questão de a pessoa pode ou não pode morar, a gente pode ou não pode tirar, isso é uma outra questão. Mas enfim, se ela mora ali, ela tem que saber daquele risco. Daquele risco. E ela, se ela optar em ficar ali, existem outros mecanismos ali que não é o caso. Mas ela tem que saber, e nós, Defesa Civil, Municipal, Estadual, Corpo de Bombeiros, temos que estar preparados a retirar aquela pessoa e prestar o socorro para ela com vida. Não adianta nada depois... eu sempre falo, resgatar o corpo não adianta, a gente tem que conseguir tentar chegar antes do problema. Tem que chegar antes. Eu acompanhei muito de perto, inclusive me voluntariei, né, para ajudar. Quando nós tivemos o episódio de 11 de março aqui, onde parte da nossa serra houve os deslizamentos e tal, e com aquele excesso de precipitação que houve de chuva naquele período, que acabou provocando esse acidente, e eu acabei auxiliando muito o então secretário de Meio Ambiente do município, acho que Defesa Civil, não, ele estava na Defesa Civil, e nós ficamos praticamente responsáveis pela questão do abastecimento de água, que a cidade foi totalmente comprometido, e ali eu vi uma cena que me marcou muito, que nós conseguimos com apoio, inclusive, do Corpo de Bombeiros, da Marinha. A Marinha foi fundamental, a Capitania dos Portos foi fundamental naquela ação. O capitão dos portos da época foi muito positivo na retaguarda, vamos dizer assim, das ações, a Defesa Civil Estadual também. Mas uma coisa me chamou a atenção, que foi a necessidade das pessoas de poder se abastecer com água, e você via na fila, do mais simples ao mais abastado, com a sua vasilha de água vazia, tentando buscar água para a sua sobrevivência. Quer dizer, ali não tinha classe social, não tinha status, não tinha nada, era sobrevivência. E isso que nós não tivemos vítimas, né, fatais nem nada, mas a gravidade e a intensidade do problema também foi muito grande. Isso que você mencionou da Marinha, das secretarias, quando a gente fala em defesa civil, muitas vezes a gente imagina que a Defesa Civil é um órgão do governo. Não é. A gente costuma dizer que Defesa Civil são todos nós. Exatamente. São desde os órgãos governamentais, mas as pessoas da sociedade têm grande parcela de participação nisso também. Sua responsabilidade em saber como atuar, em se preparar e inclusive como auxiliar, né, as pessoas que estão engajadas naquela atividade de socorro. Capitão Gabriel, infelizmente o nosso tempo é curto, o assunto é muito interessante, o senhor também nos traz bastante experiências, assim, com detalhes, para que a gente tenha a oportunidade de registrar, mas eu gostaria que o senhor, na sua mensagem de encerramento, dirigisse para a juventude, né, uma palavra de orientação, de estímulo, porque em pesquisas feitas, né, em termos de credibilidade, o Corpo de Bombeiros, né, o bombeiro em si, é citado como o mais confiável de todos os agentes públicos que nós temos no país. Então, baseado nisso, já que o senhor representa a corporação nesse momento, que mensagem o senhor traria para a população, para a juventude do nosso país? Eu, particularmente, entendo que sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Quando a gente fala do problema da segurança, problema de defesa civil, educação. Então nós, bombeiros, fazemos parte do setor público, as pessoas têm grande parcela de responsabilidade. Às vezes os pais despejam as crianças na escola e acham que a responsabilidade de educar é da escola, não é dos pais, são de todos. Então imagino que a partir do momento que a sociedade atinja um grau de maturidade em educação grande, nós vamos ter respostas melhores em todas as áreas, defesa civil, prevenção de acidentes e preparação de tragédias, e na própria segurança pública, que hoje está muito em voga. Então, a minha mensagem é para aqueles pais que realmente se preocupem em educar os seus filhos, né, dando exemplo, andando sem cinto no carro, jogando lata de refrigerante fora do carro, as pequenas coisas que a gente precisa melhorar no nosso país. Perfeito. Agradeço em nome da TV Litoral Paraná a sua presença e estamos encerrando o nosso Tá na Web de hoje. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.